Boa noite, meus amados irmãos, abençoados com toda sorte de bênçãos. Estamos ao vivo mais uma vez, graças a Deus. O Senhor nos permite estar aqui em mais uma sexta-feira. Hoje é dia 27 de setembro de 2019, para quem está ao vivo, claro, né? 17 de setembro de 2019, sejam 27 de setembro, né? De 2019, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 9h02. Estamos ao vivo, graças a Deus. Deixa eu ver o áudio como está aqui. Está perfeito o áudio, tudo certinho. Então, meus amados, vamos para mais um estudo de escatologia consumada. Estamos aqui ao vivo para isso, para trazer mais um pouco desse entendimento que tem sido tão bom para nós, né? O Senhor tem nos permitido conhecer coisas maravilhosas e alcançar um entendimento muito bacana a esse respeito. O nosso ministério defende a escatologia 100% consumada e temos defendido essa tese já há muitos anos e estamos trazendo essa nova série de estudos. E hoje é o 6º estudo. Eu quero convidar você que está ao vivo com a gente, se este é o seu primeiro estudo, amado, assista, fica ao vivo com a gente, não precisa sair da transmissão não, fica com a gente, mas volta depois e assiste desde o primeiro. Tá? Porque não faz sentido, né, amado? Imagina você pegar um livro de 10 capítulos, ou 12, sei lá, e chega na metade, no capítulo 6, você começa a ler dele. Não tem sentido, né? Você lê um livro a partir do capítulo 6, ou da metade do livro, e aí você lê só um capítulo ou 2, e depois não entende e ainda reclama, né? Isso tem acontecido bastante. Muitos irmãos mandam mensagens, e às vezes reclamam, chamam de bobagem, de heresia, que a escatologia consumada não está de acordo com a Bíblia, e mandam dúvidas que já foram respondidas em outros estudos. Isso acontece por quê? Porque a pessoa está pegando no meio do caminho. Tá? Então, amado, não leia o livro do meio para frente, ou leia só um capítulo. Assista todo o estudo. Esse estudo nosso é um estudo só, mas ele é dividido em capítulos, como um livro. Tá? Então, é fundamental você assistir a todos os estudos. Hoje, como eu falei, é o 6º, tá? E nós vamos deixar o link embaixo do vídeo no YouTube, na descrição do vídeo. Você abre o box de informações do vídeo, você encontra o link de todos os estudos, tá? E também vamos deixar depois na gravação o link no primeiro comentário aqui embaixo, tá? Em primeiro comentário vai estar o link com todos os estudos e também na descrição do vídeo, tá? Então, assista todos, vamos crescer junto para você entender. Mais uma vez, se este for o seu primeiro estudo, você está ao vivo com a gente, ou você achou essa gravação depois, né, no YouTube, amado, dá uma pausa nesse, se você está pela gravação, dá uma pausa nesse, vai lá, assiste o primeiro, o segundo, até chegar nesse, e se tiver mais para frente aí no futuro, assista mais, tá bom? Então, amados, hoje vamos falar de arrebatamento, ressurreição e transformação na visão da escatologia consumada, né? Nós temos defendido essa visão, como eu falei, e quando você fala que Jesus já voltou, que a escatologia já foi consumada, isso implica em muitas coisas, né? Eu acredito, abençoados, particularmente, que veja bem, só no primeiro estudo que nós trouxemos, que foi um estudo apenas de premissas, alguns pontos, algumas premissas, só aquele estudo, no meu modo de ver, ele já é suficiente para a pessoa concluir que a volta de Jesus já se consumou. Para mim, aquele estudo é suficiente, tá? Em que sentido? No sentido que ali nós apresentamos Jesus falando da sua vinda para aquela geração. Entende? Mas é claro que a gente não pode simplesmente falar isso e pronto. Por isso que nós estamos trazendo esses estudos em capítulos para poder explicar todas as implicações disso. Né? Você afirma, Jesus já veio, tá, mas e aí? E aquela passagem? Né? E o que Jesus falou ali? E o Apocalipse de João? Mas e o que Paulo falou? E arrebatamento? E não sei o quê. Então a gente tem que explicar as implicações. Então nós estamos trazendo a nossa visão, né, dessas implicações da volta de Jesus ter acontecido no ano 70, na visão da escatologia consumada. É um trabalho muito difícil, porque nós estamos destruindo fortalezas, amados, criadas há muitos séculos e que foram implantadas em nossas mentes, na minha também, né? Então a gente vai trazendo esse estudo, é claro que o Espírito Santo é que trabalha, né? O Espírito Santo vai usando a palavra e vai destruindo as fortalezas e tudo vai ficando mais claro. Mas é bem verdade que não é fácil, né? Eu tenho tido uma preocupação grande
com esse estudo nosso, de trazer o mais claro possível. Eu estou tentando ir o mais direto possível, né? Tentando evitar, como se costuma dizer, né? Aquele negócio de encher linguiça, né? Eu estou tentando evitar isso, né? Tirar o excesso e trazer direto para o raciocínio dos abençoados. Tá? Então, como eu disse, hoje vamos falar de arrebatamento, ressurreição e transformação na visão da escatologia consumada. E está aí, então, o tema de hoje, tá? Só para registrar aí em vídeo. Tema de hoje, arrebatamento, ressurreição e transformação. Como isso aconteceu no ano 70 e como a visão da escatologia consumada explica isto, né? Muito bem, amados, vamos primeiro ver rapidamente o conceito. Aliás, antes de eu falar isso, para quem está ao vivo, nós estamos aqui, espero que a internet esteja legal, que não haja nenhuma queda, mas se houver, amado, não desanima não, fica aí. Se houver alguma instabilidade de nosso sinal aqui, peço a você que fique firme, que assim que reconectar, volta para você, tá? Espero que não haja, né? Porque essas quedas, interrupções, né, atrapalham bastante, mas é sempre bom fazer esse aviso. Eu tenho certeza que um dia a gente vai ter uma internet bem melhor aqui para acabar com esse tipo de problema, né? Mas, se Deus quiser, vai estar tudo certo hoje. Já deu, pela fé. Então, arrebatamento, ressurreição e transformação. Como isso se processa, como isso aconteceu e como isso se explica, como se processa na mente de quem defende a escatologia consumada. Veja bem, o conceito de arrebatamento dos futuristas, né, daqueles que colocam no futuro, o que eles dizem, basicamente? Né? Existe uma ou outra diferença de raciocínios e tal, mas, basicamente, pelo menos a visão futurista que eu mais conheço é essa. Tá? Eles dizem que o arrebatamento vai ser uma retirada física do povo de Deus da terra, da igreja, no futuro, um futuro incerto. Né? Então, o Senhor vai retirar fisicamente o povo, né, a igreja da terra, antes da vinda dele, até onde eu sei é isso, né? Antes da vinda dele. Então, o povo vai sumir. Puf. Tem até filme que fala disso. Eu me lembro que eu ouvia, amado, na época que eu era criança, e isso foi uma das coisas que mais me trouxeram pavor, né, em relação a esse assunto. Eu ouvi eu ia falar CD, não era CD. Na época era um vinil. Talvez alguns de vocês tenham ouvido também. Um vinil que apresentava como fala? Me fugiu a palavra agora. Ele apresentava uma dramaturgia, é uma outra palavra que eu queria falar, mas assim, um teatro de áudio, né? Onde se fazia a interpretação do que aconteceria na volta de Jesus no futuro. Né? Então, eles dramatizaram isso, né? E trouxeram. Então, as pessoas faziam aquele desespero, aquele grito, fulano sumiu, desapareceu, meu Deus, eu fiquei, não sei o quê. Eu me lembro que eu ouvia, abençoado, aquele disco, eu ouvi várias vezes, e eu ficava absolutamente apavorado quando eu ouvia aquele disco. Vira e mexe, a gente colocava, reunia as pessoas para ouvir. Irmão, tá vendo? Ó, o avião vai ficar desgovernado, vai sumir, o carro, não sei o quê, vai acontecer isso e aquilo. E havia aquela gritaria, eles dramatizavam, né? No caso desse vinil, eles dramatizaram de uma maneira apavorante, com aquela música de filme de terror. Enfim, então tinha isso. Eu não lembro agora o nome do vinil, amado, mas alguém aí deve lembrar, tá? E eu me lembro também de filmes, eu assistia filmes de arrebatamento, disso e daquilo, porque eles dizem isso, vai acontecer no futuro, então a igreja vai ser retirada, como um teletransporte, né? Fisicamente vai todo mundo sumir, e vai ser levado ao paraíso, ao céu, e aí vai haver um período de grande tribulação, acho que de 7 anos, e aí depois Jesus vai voltar, e vai aparecer fisicamente, vai explodir no céu, todo mundo vai ver ele vindo, e... Eu digo para você, amado, isso não tem qualquer fundamento bíblico. Como nós já vimos nos estudos anteriores, não existe referência a uma terceira vinda. Tá? Jesus falou que ele viria ainda naquela geração. Então não existe nenhum fundamento para uma terceira vinda. Alguns dizem que no ano 70 foi um apocalipse pequeno, depois vai acontecer um apocalipse maior. Isso não tem fundamento. Outros dizem que haverá um terceiro templo para que tudo se cumpra. Não faz sentido, porque tudo que foi profetizado se cumpriu perfeitamente no templo, no segundo templo, que foi destruído no ano 70.
Então não tem sentido você, vai ter um terceiro templo, vai acontecer uma terceira vinda. Amado, isso não tem fundamento bíblico. Isso são raciocínios extra-bíblicos. Na escatologia consumada, nós nos pautamos na Bíblia, na palavra. Entende? No que está revelado e escrito. Tá? Então, nós não entendemos, abençoados, essa visão, né? Não faz sentido pensar nisso no futuro, o arrebatamento no futuro, não. Se tudo já aconteceu, você vai ver que o arrebatamento, assim como a ressurreição, a transformação, está intimamente ligada à vinda de Jesus. Não é uma coisa separada, acontece primeiro um, depois o outro, o primeiro um, o outro, depois o um. Não, é junto. É uma realidade só, é um evento só. Tá? Então vamos ver isso. Já que, como nós vimos nos estudos anteriores, está muito claro que a vinda de Jesus se consumou no ano 70, né? Conforme ele profetizou, conforme nós vimos o apóstolo Paulo falando, né? As 70 semanas de Daniel, está tudo muito claro. Tá? Então, como fica, né, essa questão de arrebatamento, né? Já que há essa visão que eu falei, que é a mais famosa, né? Existem outras um pouco diferentes, um ponto ou outro, mas basicamente é isso, né? Sempre colocando para o futuro. Como fica isso na visão da escatologia que já foi consumada? E que é a visão bíblica, tá? Como eu falei, todo pensamento fora da escatologia consumada, ele é um pensamento extra-bíblico. Se você quer estar na Bíblia, então você fica com a escatologia consumada. Essa é a nossa proposta aqui, tá? Então, uma coisa importante da gente ver primeiro é em relação ao reino de Deus, a característica principal do reino de Deus. Vamos ver isso? Lucas 17, versículos 20 e 21. Essa passagem é muito importante para a gente entender o raciocínio de hoje. Vamos ler juntos, então. Lucas 17, versículos 20 e 21. Vamos lá. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, olha só, ele está falando da vinda do reino. A vinda do reino veio quando Jesus veio, na parousia, no ano 70. Tá? Então, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus, olha o que está frisado aí, amado, não vem com aparência exterior. Está vendo aí? Não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Olha só o que Jesus está falando aqui, amado. Percebeu que a característica do reino é o quê? Que o reino é espiritual. Quando Jesus fala dentro de vós, é o quê? É uma alusão a algo que é espiritual. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês não vão ver o reino de Deus fisicamente. Entende? Não vai ser um território aqui na terra que vai vir do céu. Não é isso. Vocês não vão ver. Não vão dizer, o reino está ali. O reino está lá. Percebe? O que Jesus está dizendo? Que não é possível ver o reino com olhos naturais. Porque quando alguém disser sobre o reino, ele vai estar dentro de vós. Existe uma versão em português que aparece entre vós, tá? Mas no grego, a palavra no grego, a melhor tradução é dentro de vós, não entre, tá? Então, não vem com aparência exterior. Amado, frisa isso, imprime isso na tua casa, faz um quadro, coloca na parede, para você não esquecer disso, tá? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém vai dizer ele está aqui ou ali. Ele vai estar dentro de vocês. Por que Jesus falou isso? Porque o reino é espiritual. Está claro isso, amado? Para mim está muito claro. Então guarda bem isso, que a gente vai precisar disso aí para entender. Tá? Vamos descer aqui. Arrebatamento. Vamos entender o conceito do arrebatamento que aparece na Bíblia. Tá? O arrebatamento que nós vemos na Bíblia vem da palavra no grego harpazo. Essa palavrinha aqui, ó.
Harpazo. Essa palavra, o significado literal dela, né, a acepção mais forte dela, é aproveitar. E essa palavra, ela era utilizada, como vocês estão vendo aí, principalmente para se referir ao ato de tomar posse de algo à força. Interessante, né? Alguém poderia perguntar, mas Cristiano, como que essa palavra chegou até esse entendimento, até esse significado, né? Porque parece que não tem nada a ver, aproveitar, o que tem a ver? É assim, amado, as palavras elas têm um significado primordial, né? Mas ao longo do tempo, com o uso, elas vão ganhando outros significados. Isso acontece em todas as línguas, no português, inglês, isso acontece em todas as línguas. E no grego não é diferente. Por que ela significa aproveitar, mas ela era usada para falar de algo que é tomado à força? Porque o sentido aqui de aproveitar é um sentido, por exemplo, de alguém que toma posse de uma herança, né? Então ele toma aquela herança e ele vai aproveitar a herança. Percebe? E um sentido também muito utilizado é no sentido da pessoa que... da guerra, despojo de guerra. Quando uma nação entrava em guerra com outra e vencia a guerra, a nação que vencia, o que ela fazia? Ela tomava posse da terra, tomava posse dos bens da nação que perdeu. É os chamados despojos de guerra. Então, esse é o sentido. Ou seja, eles venciam a guerra e, entre aspas, aproveitavam-se do que eles resgatavam das outras nações. Ou seja, eles tomavam a força. Está vendo como é que o sentido vai chegando perto? Né? Então, eles se aproveitavam e tomavam a terra, muitas das vezes, tomavam os bens, muitas das vezes. Esse é o sentido. Por isso que chegou nesse sentido, de tomar a força. Então, sempre que nós encontramos, abençoados, essa palavra no Novo Testamento, o sentido é sempre esse. Tomar força, tipo roubar, né, arrancar. Um exemplo que nós encontramos nessa palavra é quando Jesus falou assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém o quê? As arrebatará das minhas mãos. Ou seja, ninguém vai arrancá-las à força de mim. Entendeu o sentido? Ninguém vai retirá-las de mim porque elas me pertencem. Então, quando alguém retirava alguma coisa de outra pessoa, que pertencia a outra pessoa, por exemplo, e alguém arrancava aquilo à força, isso é harpazo. Entende o que é arrebatamento? É isso. Foi colocado na nossa mente que arrebatamento era uma retirada, né, até pelo sentido mesmo da palavra, como um teletransporte físico, puf, do céu para a terra. Você vê que o sentido não é necessariamente esse. Essa não é a única interpretação que se pode dar. Como eu falei, a palavra é usada para algo que é tomado à força. Então, Jesus deu um exemplo. As minhas ovelhas estão na minha mão. Ninguém pode harpazo, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, retirá-las de mim, porque elas me pertencem. O sentido é esse. Você já começa a clarear, não começa a clarear? O que significa arrebatamento? A gente vai chegar lá. Vamos ver aqui um exemplo de arrebatamento. Mas veja bem, esse exemplo que eu vou dar aqui, ele é até diferente do que aconteceu no ano 70. Eu quase que nem coloquei esse exemplo aqui no esboço, mas eu resolvi manter. Eu ia retirar, mas eu resolvi manter. Tá? E você vai ver por quê. 2 de Coríntios 12, versículos do 2 ao 4. Vejam só, vamos ler aqui. Do 2 ao 4. Aqui é Paulo falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi o que? Arrebatado ao terceiro céu. Foi ao paraíso. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Terceiro céu é paraíso, né? E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Observe uma coisa. Há duas chances aqui, certo? Ou ele foi arrebatado no corpo,
ou ele foi arrebatado no espírito. O que nós podemos raciocinar em cima disso? E quando se fala em arrebatamento espiritual, isso não é antibíblico, como alguns falam. Arrebatamento espiritual não existe. Veja, a palavra harpazo, ela até poderia ser usada para um arrebatamento físico, porque ela significa isso, algo que é retirado à força, algo que pertence a alguém e retirado à força. Contra a vontade, por exemplo. Obviamente, Paulo não imaginava que seria arrebatado. Obviamente, foi contra a vontade pessoal dele. Foi soberania de Deus. Deus o arrebatou. Entende? Mas ele fala, olha, não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, se foi no espírito. Então, a metade, 50% de chance de ter sido um arrebatamento espiritual. Eu particularmente entendo que foi espiritual. Por quê? Porque o reino, o paraíso, o terceiro céu, é um ambiente espiritual. Concordam? Então, eu não posso interpretar, né, como alguns forçosamente interpretam. Arrebatamento aqui foi físico, com certeza, porque eles querem dar força a esse entendimento de que o arrebatamento é uma retirada física do povo, né? Com esse corpo físico, faz um teletransporte mágico e some todo mundo. É claro, mais uma vez, o que aconteceu com Paulo foi diferente do que aconteceu no ano 70. Até porque Paulo foi arrebatado antes da vinda do reino. Então isso interfere, obviamente. O arrebatamento no reino foi uma outra realidade. Mas aqui você já entende que arrebatamento no sentido espiritual é válido. E para mim foi no espírito, não no corpo. No meu modo de ver. Há 50% de chance de ser um ou outro, né? Para mim foi espiritual, porque o reino é espiritual. Tá? Então isso foi só mais uma curiosidade, um parêntese que eu abri, para vocês verem que falar em arrebatamento espiritual não é algo sem precedentes. Não. Como muitos querem fazer acreditar. Então, abençoados, a vinda do reino foi algo que aconteceu no âmbito espiritual. Como vocês viram lá em cima no início, não foi algo visível aos olhos naturais. Muitos hoje ficam com esse argumento, mas se você diz que Jesus voltou, Cristiano, como é que não tem registrado na história? Como é que ninguém disse que viu ele? E os mortos que não saíram dos túmulos? A gente vai chegar lá, calma aí. Eu quero ver os mortos ressuscitados. Mas Jesus falou o quê? Que o reino não vinha com aparência exterior. Aparência física. Ninguém dizia ele ali, ou ele ali, aqui e ali. Não. Está percebendo? A vinda do reino aconteceu em âmbito espiritual. Mas houve um registro histórico da vinda do Senhor? Houve. O que foi visto aos olhos naturais? O juízo. Entende? A vinda de Jesus, além de trazer o reino espiritual, trouxe o juízo contra Israel. O juízo foi visível, tanto que o juízo é amplamente registrado na história. Qualquer pesquisazinha na internet, aí você encontra a guerra dos judeus contra Roma. Então está registrado. A vinda de Jesus tem registro histórico? Tem. Em que aspecto? No aspecto do juízo. Porque era impossível vir o juízo, a destruição e não haver registro. Entende? Mas o reino em si, ele se manifestou espiritualmente. Ele veio espiritualmente. Não foi visto a olhos nus. Por isso que ninguém pode dizer, mas eu não vi, não tem registro na história que alguém disse que viu Jesus voltar, porque foi no âmbito espiritual. Logo, obviamente, o arrebatamento foi no âmbito espiritual. Eu não posso divorciar uma coisa da outra. Mais uma vez, a vinda do reino trouxe em seu bojo tudo. O juízo contra Israel, arrebatamento, ressurreição, transformação. Tudo isso aconteceu na vinda do reino, na parousia. Se a parousia for espiritual, se o reino espiritual não seria visto com aparência exterior, então o que aconteceu foi espiritual. Concorda que isso tem lógica? Tem lógica, obviamente. Então vamos ver aqui o texto mais usado, né, por aqueles que colocam lá no futuro.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Note que Paulo está falando o que Jesus disse lá. Jesus disse que ele viria no céu, nas nuvens. Eu falei, como eu já expliquei para vocês nos estudos anteriores, a nuvem tem não é literal, não é uma nuvem física de chuva que você vê. A nuvem tem um sentido de autoridade, de juízo, de força, de reino. Esse é o sentido, tá? Então, Paulo está falando exatamente o que Jesus falou lá. Ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A trombeta é um símbolo de anúncio. Né? Quando um rei, por exemplo, ia sei lá, para uma guerra, ou sei lá, para alguma reunião fora do seu reino, né? Em outro país, em outro lugar, em outro estado, ele voltava, havia um anúncio. Quando ele voltava de guerra, o rei foi guerrear. Na volta havia o quê? Um anúncio que ele estava voltando. Então se tocavam trombetas. Vocês percebem o sentido de Paulo usar essa metáfora aqui, o sentido histórico disso? A trombeta, nesse caso aqui, é um anúncio do rei chegando. E os que morreram em Cristo, olha aí, ó, ressuscitarão primeiro. Você está vendo que a ressurreição está intimamente ligada à vinda. Não pode separar. Então, o que houve lá? O Senhor desceu no reino invisível, espiritual. Ninguém disse Eilo aqui ou Eilo ali. Pegou, né? Houve a ressurreição. A ressurreição espiritual em que sentido? No mundo espiritual. Os que estavam mortos ressuscitaram com corpos glorificados. Houve a ressurreição. Onde ela aconteceu? No reino. O reino é físico ou espiritual? Espiritual. Está percebendo? Aconteceu no âmbito espiritual. Eles ressuscitaram no reino, com corpos de glória. Aí Paulo fala, note que eu frisei as palavras aqui, ó. Depois nós... Vem cá, se isso aqui era para ser no século 21 ou 22, sei lá, no futuro, Paulo não teria dito eles? Ele podia falar, olha, haverá ressurreição, né? Depois eles lá no futuro, não é isso? Não, ele disse nós. Quem é nós? Eles lá na época deles. Ah, Cristiano, é porque Paulo não sabia, né? Então ele imaginou... Amado, quem não sabia era a gente. Quando eu falava que era no futuro, porque eu já falei muito, né? Que era no futuro. Quando eu falava, eu é que não sabia. Está muito claro nos estudos anteriores que fizemos que Paulo sabia exatamente. Ele não sabia o dia. Isso ninguém sabia o dia. Mas ele sabia exatamente que seria naquela geração ainda. Ou seja... pessoas ainda estariam vivas. Aqui, ó. Depois de nós, ou seja, vai ser no nosso tempo aqui. Vai acontecer aí no nosso tempo. Os que ficarmos vivos. Note que isso corrobora com o que Jesus falou lá. Você lembra que Jesus falou que nós já estudamos? Olha, alguns de vocês que estão aqui não provarão a morte até que me vejam vir no reino. Aqui, ó, os que ficarmos vivos. Nós, não eles. Então, se o apóstolo Paulo estivesse se referindo a um futuro muito distante, ele diria, eles lá no futuro. Não, ele falou nós. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Já expliquei o sentido de nuvens, né? A encontrar o Senhor nos ares. Já vou falar de ares, tá? E assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados, o que é arrebatamento? Arrebatamento é tomar a posse de algo à força. Algo pertence a alguém, a pessoa vai lá e toma a força. E isso é arrebatamento. Arpazo. Tá? O que Jesus fez? O que foi o arrebatamento? Ele tomou os seus eleitos à força. Os seus eleitos pertenciam a quem?
antes da vinda do Senhor, o que afetava os eleitos do Senhor? A morte. A morte dominava. Jesus resgatou os seus da morte. Quem estava morto, quem já havia morrido, todos que haviam morrido, a gente vai falar disso já, tá? Com mais profundidade. Todos que haviam morrido estavam presos à morte. E os que estavam vivos antes do ano 70 estavam à mercê da morte. O que Jesus fez com todos os seus, os que estavam mortos e vivos? Ele os arrebatou, ele os tomou à força das mãos da morte. Por isso que Paulo, lá na frente, a gente vai ler isso já já, Paulo diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a seu aguilhão? A morte era o inimigo, que tinha que ser aniquilado. A morte foi aniquilada no ano 70, foi destruída. A gente vai entrar mais profundo nesse conceito já já. Então a morte dominava. Amado, agora veja bem, o que é a morte? Vamos pensar bem aqui no que é a morte. Biblicamente, a morte ela é mais do que a morte biológica desse corpo. Porque, veja, amado, a morte biológica desse corpo, ela tem que acontecer. Inevitavelmente. As pessoas, quando nos ouvem falar de escatologia consumada, elas pensam assim, puxa, mas Cristiano, eu tenho a esperança de que eu não vou morrer. Se Jesus já voltou, então quer dizer que eu vou morrer? Eu tenho a esperança de ele vir a qualquer momento e eu ser arrebatado e não morrer. Não existe essa esperança. Nem essa promessa. Adão, isso aqui é Adão, a carne, o corpo. Adão tem que morrer. A morte biológica, você vai ver isso daqui a pouco, a gente vai entrar lá. A morte biológica, ela é obrigatória, ela vai ter que acontecer. Morte na Bíblia não é morte biológica. A morte é o aprisionamento na não existência. Esse é o ponto. Os que estavam mortos antes do ano 70 estavam presos na morte, no chamado lugar dos mortos, que era o Hades. O Hades nada mais é do que sepultura. Hades é sepultura, tá, amado? Ou seja, estavam presos na morte. Estavam fora da existência. Esse é o sentido da morte. É mais profundo do que morte biológica. É deixar de existir, é deixar de usufruir da presença de Deus, é ficar preso, confinado, naquela condição de morto. É ser mortal. Todos, anota bem o que eu vou dizer, todos antes do ano 70 eram mortais. Porque os mortos estavam presos na morte, não tinham existência. Os vivos estavam à mercê da morte. A morte não tinha sido vencida ainda. Está entendendo? Então, todos que morreram antes do ano 70, inclusive quem morreu lá antes da cruz, estavam presos à morte. Os vivos, até o ano 70, estavam à mercê da morte. Na sua vinda, o Senhor retirou todos da morte. Veja, não é morte biológica. Essa tem que acontecer e você vai ver já já por quê. Ele está falando do aprisionamento da morte. As pessoas que estavam sem existência, apesar de serem eleitas de Deus, morriam, ficavam presos na morte. A morte era o último inimigo que tinha que cair. Na época de Paulo, ela estava lá ainda. Então a vinda de Jesus foi para quê? Foi para arrebatar os eleitos da morte. Retirá-los, tomá-los de volta. A morte estava reinando. Vocês estão compreendendo isso? A ressurreição acabou com isso. Quem era mortal passou a ser imortal. A gente vai entrar mais nisso mais à frente. Aí alguém pode perguntar assim, mas irmão Cristiano, tudo bem, eu estou entendendo isso aí,
Mas e a ressurreição de Jesus? Né? A ressurreição de Jesus, ela foi vista, né? Jesus ressuscitou, saiu do túmulo, foi visto, andou com as pessoas, e isso é um excelente argumento. É verdade. Mas, veja bem, amados, Jesus foi a primícia dos mortos, dos ressuscitados? Foi. Mas a ressurreição dele foi ligeiramente diferente, porque havia um motivo para isso. O que é a ressurreição para nós? Para os que estavam lá, né, antes do ano 70, ressuscitaram, e para nós hoje. O que é a ressurreição? É a troca dos corpos. Você tem esse corpo atual, você vai receber um novo corpo. Essa é a promessa. E é isso que você encontra na Bíblia. Um corpo glorificado. Paulo chama de uma nova casa, um novo edifício. É outro corpo. O de Jesus foi o mesmo. Teve um motivo. Primeiro, por que Jesus voltou no mesmo corpo, só que restaurado, e depois que ele foi glorificado esse corpo? Por quê? Primeiro, porque Jesus, amado, ele não podia ir direto para o paraíso. Jesus tinha uma promessa de retornar para os seus, aqueles que andaram com ele lá. Agora você imagina se Jesus morre e some, e fica no túmulo, e ele assume um novo corpo e some. Como ficaria a fé daqueles irmãos que esperavam ele voltar? Que tinham recebido a promessa de que ele estaria com eles de novo? Como seria a fé cristã se Jesus não tivesse aparecido novamente para dizer: olha, estou aqui, eu sou de fato o Messias. Aqui, eu voltei para vocês. Levem a minha mensagem. Pensa nisso. Você entende por que a ressurreição de Jesus teve essa característica ligeiramente diferente? Na verdade, até bastante diferente, se você olhar bem. Houve um motivo para ser diferente. O fato é que ressurreição existe, Jesus provou isso. Ele teve que voltar para que houvesse registro histórico da sua ressurreição, como nós vemos aí na Bíblia. Então houve registro da sua ressurreição, ele esteve com os seus discípulos e depois ele foi glorificado. Agora eu te digo, por que? Um segundo motivo. O primeiro é esse, ele tinha que voltar e reaparecer, para cumprir a promessa, para demonstrar, de fato, eu sou o Messias, para encher o coração dos seus discípulos de fervor, de esperança, de vontade de fazer a obra. Agora, o segundo motivo é que Jesus ressuscitou antes da vinda do reino. Entende? Por isso que foi visível. O reino só veio no ano 70. O reino espiritual, invisível. Então a ressurreição dos eleitos de Deus foi diferente porque ela já foi dentro do âmbito do reino. Jesus ressuscitou antes do reino. Você está entendendo isso? Agora, o principal, além desse motivo do reino, o principal foi esse mesmo, que eu falei antes. Então o argumento é bom? É bom. Mas o argumento não anula o raciocínio, porque a ressurreição de Jesus forçosamente tinha que ser diferente. Agora, a nossa, que ressurreição é a nossa? Repito, assumirmos um novo corpo, um outro edifício. Tá? Então, fecha parêntese, né? Os que estavam mortos, então, naquela ocasião, até o ano 70, ressuscitaram com corpos glorificados. Os que estavam vivos foram espiritualmente arrebatados. Ou seja, eles foram resgatados, tomados à força da morte, da mão da morte. E aí houve um encontro com o Senhor no reino espiritual. Agora, olha que interessante. Alguém pode perguntar assim, mas, Cristiano, se o arrebatamento foi espiritual, significa então que Jesus retirou o espírito das pessoas? Não, amado, não é isso. O arrebatamento espiritual é o quê? Não é a retirada do espírito das pessoas. Foi a retirada das pessoas da mão da morte. Você está entendendo isso? Vou repetir, o povo de Deus estava preso à morte. Todos que morreram antes da cruz, depois da cruz, durante o período de transição, todos foram mortais, estavam presos na morte, na sepultura, confinados, não tinham existência. Suas almas e seus espíritos estavam lá sem existência. E os que estavam vivos até o ano 70 estavam à mercê da morte. Eles eram mortais. Agora, veja que interessante isso aqui. Quando você vê o encontro com o Senhor nos ares,
A gente pensa logo o quê? Poxa, flutuar, né? O Senhor vai arrebatar, a gente vai flutuar. A palavra ares, né? Vem do grego aer. Ela é uma palavra que falava especificamente do ar mais baixo, mais denso, ou seja, o ar que nós respiramos. O encontro foi nos ares, ao nosso redor. Olha que tremendo isso. Note que eu estou indo lá na palavra no grego. A gente sempre ouviu o encontro nos ares, então vamos subir. Mas os ares são esses ares aqui. É o ar denso, é o ar que está ao nosso redor, é o ar que eu respiro, que nós respiramos. Então você percebe que arrebatamento não é retirada, nesse sentido de arrancar fisicamente da terra, ou retirar o espírito da pessoa de dentro dela, não. É arrebatar das mãos da morte. É arrebatar de uma condição. O povo estava em condição de morte. O povo era mortal. O Senhor arrancou, arrebatou os seus eleitos da morte. Os que estavam mortos ressuscitaram com corpos glorificados lá no reino. Os que estavam vivos foram arrebatados. Nos ares se encontraram. Mas não é no ar lá em cima, é no ar aqui embaixo. Percebe? Está começando a ficar claro para você, né? Para mim está muito claro. Então, amado, esse arrebatamento que o sistema sempre pregou, né? De um teletransporte mágico e físico, puf, todo mundo sumiu. Isso é ficção de filme, amado. Isso aí é bom para quem faz filme em Hollywood. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala de um resgate. Arrebatamento, nesse caso, acaba sendo um sinônimo de resgate, salvação. Salvação da morte, de uma condição de morte. Um resgate espiritual de quem estava vivo e não mais morreria. Estou falando da morte bíblica, ou seja, não mais estaria preso à morte. Morrer biologicamente é outra coisa, a gente já vai chegar lá. Tá? Repito, a morte biológica ela tem que acontecer. Por quê? Porque Adão tem que morrer. Biologicamente, tem que acabar. E você vai entender já já por que disso. Então, o que é arrebatamento? Resgate da morte. Resgate de uma condição de morte. Os que estavam mortos, eu estou repetindo bem para frisar bem, para fixar bem. Quem estava morto, ressuscitou, com corpo glorificado. Não foi visível a olhos nus, foi no reino. O reino não veio com aparência exterior. Então ressuscitou. O Senhor os arrebatou, os retirou da morte. Os que estavam vivos foram retirados da morte também. Foram transformados. A gente já vai chegar lá. Aí você pergunta, irmão Cristiano, por que então que os vivos não foram logo levados, né? E receberam logo corpos glorificados? Já que Jesus arrebatou, né, os que estavam mortos e já os deu o corpo de glória, já ressuscitaram com um corpo novo, por que os vivos também não receberam logo? Sabe por quê, amado? Porque há uma regra para se receber o corpo glorificado. O corpo glorificado, ele é uma consequência da morte deste corpo atual. Por isso que eu falei que a morte de Adão tem que acontecer obrigatoriamente. Porque o corpo glorificado, ele só se manifesta quando este atual morre. Por isso que aqueles que estavam vivos na ocasião do ano 70 não foram simplesmente receber um corpo de glória e pronto. Há uma regra estabelecida por Deus. Tem que morrer o corpo de Adão para que o novo corpo se manifeste. Então, resumindo, não se pode receber um novo corpo estando este aqui ainda vivo. Vamos ver isso aí? Vamos começar lá em 1 Coríntios. Vamos entrar em ressurreição, já falamos bastante, né? Mas vamos falar mais um pouco. E transformação. 1 Coríntios 15, do 20 ao 26 primeiro. 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, o Senhor foi o primeiro da ressurreição. Por isso que está falando aqui. 21.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Agora veja bem o 22, hein? Está sublinhado aí, ó. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morrem em Adão. Adão tem que morrer. Por que, Cristiano? A gente vai ver. A gente vai chegar lá. Tá? 22, agora o 23. Mas cada um por sua ordem. Primeiro foi Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo, quando? Quando? Na sua vinda. Eu pergunto para vocês, quando foi a vinda? Não foi no ano 70? Isso já não está mais do que claro, amados? Se esse é o primeiro estudo nosso que você está vendo, assista aos outros, amados. Primeiro, do 1 ao 5. E se você estiver no futuro aí, provavelmente terão outros estudos. Assistam os outros também. Hoje é o 6º aqui. Então a ressurreição dos que são de Cristo foi quando? Na vinda dele. A vinda foi onde? Quando? No ano 70. Então já aconteceu. 24. Não tem como botar no futuro, amado. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Jesus fez isso aqui. Isso aqui é uma referência à destruição do templo. Tá? Ao reinado da lei, do império das trevas, as potestades, ou seja, os líderes religiosos, os fariseus, todo aquele peso da lei, toda a desobediência dos israelitas que continuaram praticando obras da lei. Tudo, o que foi aniquilado no ano 70? Não foi não foi Israel? Não foi a fé deles? Todo o poder religioso que eles tinham? Toda a autoridade religiosa? Foi o que Jesus fez, ele aniquilou aquilo tudo. 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui é uma referência a um salmo, né? Eu até me esqueci agora qual que é. E ele fez isso, ele colocou todos os inimigos do Senhor, os principados, os potestades, todo aquele poder de desobediência, todo aquele poder que negou o Messias, o Senhor o colocou debaixo dos seus pés. O Senhor pisou naquele templo e destruiu aquele templo. Tremendo isso, né? Agora veja o 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aqui Paulo está antes do ano 70. Repito, a morte não havia sido aniquilada. Jesus já havia ressuscitado. Vamos dizer assim, Jesus já havia dado um golpe muito fatal na morte, né? Porque ele já tinha pessoalmente vencido ela. Mas ele precisava acabar com ela de uma vez por todas. Por isso que Paulo falou, ainda tem um inimigo para cair, é a morte. No ano 70, a morte caiu. Note, mais uma vez, eu não estou falando de morte biológica, essa tem que acontecer. Eu estou falando do estado de morte. A morte permanente. Vocês estão entendendo isso? O aprisionamento da morte, o aguilhão da morte. Isso tinha que acabar. Os eleitos estavam ainda submetidos nela. Os que morreram antes do ano 70 estavam presos em suas sepulturas. E os que estavam vivos estavam à mercê da morte. Jesus tinha que acabar com isso. Então, o último inimigo que tinha que ser aniquilado era a morte. Foi aniquilado no ano 70. Agora, veja a metáfora da semente que Paulo fala. E aí você vai entender por que tem que haver a morte espiritual de Adão, o nosso Adão. Por que ele tem que morrer biologicamente? Por que apesar disso, nós somos imortais? Você já vai entender isso. 1 Coríntios 15, vamos ler do 35 ao 44. Vamos lá. 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Amado, veja o 36. Esse é outro que você tem que fazer um quadro e colocar na sua parede da sua casa. Insensato!
O que tu semeias não é vivificado, não nasce, se primeiro não morrer. No contexto aí, você vai ver já já. Paulo usa a metáfora da semente. Ele diz o quê? O que é essa metáfora? Que o nosso corpo, que está vivo biologicamente, o Adão, ele é a semente do novo corpo. O novo corpo é resultado da morte do primeiro. Ou seja, quando você planta uma semente, você vai ver aquela semente germinar e dar a sua árvore, a sua planta, mas a semente tem que morrer, amado. Ela tem que ser sepultada e morrer. Se a semente não morre, não tem fruto. Olha a metáfora do Paulo. É isso que eu falei. Eu falei anteriormente da regra. Por que os que estavam vivos já não foram logo levados e transformados? Há uma regra. Primeiro tem que morrer a semente. Nessa metáfora, o que é a semente? É o corpo de Adão. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Note que isso é uma metáfora, obviamente. Mas Deus dá-lhe o corpo, 38 e 39, né? Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma carne é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra dos peixes e outra das aves. Paulo está argumentando o quê? Que o novo corpo ele é outro. O resultado dele é o quê? É a semente plantada. O que é a semente na metáfora? É o corpo atual. O que Paulo falou? Para você ver o que foi plantado, para o que foi plantado vir à vida, tem que morrer a semente. 40 e 41. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. Né? E uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Vai observando bem isso aí, amado. Ele está falando da diferença dos corpos. Ou seja, o corpo glorificado é um outro corpo, é diferente. 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Olha só a revelação aqui. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Para haver ressurreição, tem que haver a semeadura do corpo atual. Então, na metáfora, o corpo atual é uma semente que é semeada em corrupção, porque é um corpo de corrupção, e ressuscitará em incorrupção. Você entende por que tem que haver a morte de Adão, desse Adão nosso aqui? Você entende isso? Entende por que aqueles que estavam vivos já não foram logo levados e transformados em um novo corpo? Não, tem que haver a morte primeiro. Todos morrem em Adão. Então tem que morrer para receber um corpo glorificado. É um outro corpo. A ressurreição para nós é essa. É um corpo novo. É um novo edifício, como Paulo fala, uma nova casa. Então tem que semear o corpo em corrupção, para ressuscitar em incorrupção. Nós vamos até o 44, nessa parte aqui, né? Então vamos lá, 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Amado, tem que plantar para colher. A visão aqui é essa. Essa esperança que, eu sonhava que, poxa, Cristiano, eu acreditava na vinda futura, eu tinha esperança que eu não ia morrer. Mas como que você vai receber o corpo glorificado se você não quer semear esse corpo aqui? Você entende isso? 44. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Um é consequência do outro. Um morre como semente, o outro nasce. Né? Ou seja, vem à tona, se manifesta. Perdão. Se há corpo natural, há corpo espiritual.
Um outro corpo. Pegou aí, né? Compreendeu, né? Percebeu por que Adão tem que morrer? E nós somos privilegiados. Nós que nascemos na nova aliança, depois dos anos 70, porque nós somos imortais. Você é um privilegiado. Eu sou, porque nós não veremos a morte. Ah, mas o cristiano, meu corpo vai morrer. O corpo biológico, ele é de morte, ele tem que morrer. Só que você não ficará preso na morte. Essa é a nossa glória. Jesus tem que ser louvado por isso, porque nenhum de nós ficará preso numa sepultura. Nenhum de nós experimentará a não existência. Nós vivemos para sempre. Esse corpo morre, ele é sepultado. Para nós, imediatamente recebemos o corpo de glória já no paraíso. É imediato. Não existe um período de transição. Não existe um período que vai ficar ali dormindo, né? O termo que se usa, né? Dormindo, morto, sem existência. Para nós não tem isso. Antes do ano 70, o povo viu a morte, experimentou a morte, saiu da existência. Nós não. Entende? Mas esse Adão aqui tem que ser sepultado. Você não pode colher se não plantar. Pegou, né? E a transformação, Cristiano? Transformação vem do grego alazó, significa mudança de circunstância. Por exemplo, na Bíblia você encontra essa palavra em alguns exemplos. A Bíblia, quando se refere, por exemplo, à mudança de costumes, nós encontramos, por exemplo, mudança do tom de voz. Interessante isso, né? A aplicação dessa palavra, mudança, é uma mudança. É uma mudança de circunstância, uma mudança de realidade. O que aconteceu? Jesus voltou. Os que estavam mortos até o ano 70 ressuscitaram no reino espiritual, já receberam seu corpo de glória. Um outro corpo, uma outra realidade. Por que eles receberam? Porque o primeiro corpo já tinha sido plantado. Tá? A semente já tinha sido plantada, então eles receberam. Os que estavam vivos, não. Eles foram arrebatados espiritualmente, ou seja, foram retirados da condição de mortais para imortais. Como é o nosso caso hoje, somos imortais. Eles foram transformados, eles mudaram de condição. Você está percebendo o que é transformação? É você deixar de ser corruptível e ser incorruptível. Deixar de ser mortal para ser imortal. Nós somos imortais. Por quê? Porque no ano 70 a morte foi destruída. O último inimigo caiu no ano 70. Por isso que nós não experimentamos a morte. Nós temos um privilégio tremendo. Esse corpo aqui, biologicamente, ele morre. Cumpre aqui o propósito, cumpre o tempo de Deus e morre. Tem que morrer para ser plantado como semente para ressuscitar num novo corpo. Só que para nós isso é imediato. Os que estavam vivos na ocasião da volta de Jesus, eles foram transformados. Eles passaram da condição de mortais para imortais. Nós não fomos transformados, nós, que nascemos depois do ano 70. Porque nós já nascemos imortais. Percebe o privilégio que você, que eu, que nós temos? Pelo que Jesus fez no ano 70, em sua volta, em sua vinda. É um privilégio grande. Nenhum de nós verá a morte. Morte é uma ilusão para nós. Ela já foi destruída, não tem morte. O que tem é uma troca de condições. Você está num corpo físico aqui, imediatamente após essa máquina, entre aspas, parar de funcionar, imediatamente você recebe um corpo glorificado. Não há morte. Não há aprisionamento na sepultura. Entende? Ah, mas Cristiano, uma curiosidade que eu me lembrei agora, né? Cristiano, mas não há o seio de Abraão, não havia. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. O seio de Abraão, ele era uma crendice dos judeus. Jesus até utilizou essa crendice deles
quando ele fez aquela parábola do Lázaro, o mendigo, e do rico. Vocês se lembram disso, né? Ele fez uma parábola ali, porque Jesus tinha uma intenção com aquela parábola, como todas que ele ensinou. Ele tinha intenção de trazer um outro entendimento ali, que estava por trás daquela história. Tá? Aquela história de Lázaro e do rico, aquilo não aconteceu literalmente, amado. Aquilo é uma parábola, como tantas outras. E Jesus usou o que os judeus acreditavam. Eles criam que quando eles morriam, eles iam para o seio de Abraão, para o Hades de Abraão, para o Sheol de Abraão, no caso. É isso que eles acreditavam. Mas, amado, Paulo não fala disso, não. Você vê Paulo falando de seio de Abraão? Nem Jesus ensinou sobre isso. Ele só citou dentro de uma parábola. Para você que está ouvindo, aliás, para quem está na gravação também, né? Tem um link embaixo do vídeo na descrição. Quando você abre o box de informações do vídeo, você encontra um link da nossa livraria. Leia o nosso livro Respostas em Graça. Leia, é de graça. É só clicar, você abre, lê, baixa, se quiser imprimir, fica à vontade. Leia lá. Uma das respostas fala sobre essa parábola do Lázaro e do rico. Tá? O seio de Abraão era uma crendice popular dos judeus. Tá bom? O que acontecia na realidade? Quem morreu antes do ano 70 não ia para seio de Abraão nenhum. Ia para a morte. E ficava preso na morte. É isso que Jesus venceu. Foi disso que Jesus resgatou os seus. Ele retirou da morte. Ele arrebatou das mãos da morte. Assim como ele disse, olha, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Percebe que é o mesmo sentido? Por quê? Porque as minhas ovelhas me pertencem. Então ninguém pode arrebatá-las. Ou seja, ninguém pode tomá-las de mim. Foi o que Jesus fez em relação à morte. A morte tinha os eleitos presos na mão dela. O último inimigo. Jesus fez o quê? Arrebatou os seus eleitos da morte. Os que estavam mortos ressuscitaram já com corpos glorificados. Por quê? Porque o seu corpo tinha sido sepultado. A semente já tinha sido plantada. Os que estavam vivos foram arrebatados, retirados da morte, espiritualmente falando, ou seja, não mais passariam, não veriam a morte. Quem estava vivo no ano 70 teve o mesmo privilégio que nós, de não ver a morte. Então, quem esteve lá no ano 70 vivo foi transformado. Esse é o sentido da transformação. 1 Coríntios 15, 49 até o 57. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, Adão, carne, assim traremos também a imagem do celestial. 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Aí, amado, está claro. Nem a corrupção herdará a incorrupção. 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Muitos se apegam nisso aqui. Ah, Cristiano, está vendo aí? Nem todos dormiremos. Eu tenho a esperança que eu não vou morrer. Não, amado, Paulo está falando nem todos dormiremos até o ano 70. O que Paulo está falando aqui corrobora, mais uma vez, vou repetir, corrobora o que Jesus falou lá. Olha, muitos dos que estão aqui não verão a morte até que me vejam vir no reino. Paulo está corroborando o que Jesus falou. Nem todos dormiremos. Note que o contexto é a vinda de Jesus, a ressurreição aqui. Você não pode retirar o versículo do contexto para interpretar de outra maneira. Tá? Quando Paulo diz, nem todos dormiremos, o que ele está dizendo? Olha, quando Jesus voltar, eu não sei o dia que é exatamente, mas quando acontecer, vai ser na nossa geração, nem todos vão morrer, alguns vão estar vivos lá. Agora, todos seremos transformados. Ou seja, vai haver uma mudança. Transformação, amado, no grego é mudança, é uma mudança de condição. Então Paulo está dizendo, olha, vai haver uma mudança. Por quê? Porque vai haver um arrebatamento. Hoje nós estamos presos na morte. Eu estou à mercê da morte, no caso, né? Como se Paulo estivesse dizendo isso, né? Eu estou à mercê da morte, vocês também. Se nós morrermos agora, vamos ficar presos lá na sepultura. Mas vai haver uma transformação. Que transformação é essa? 52.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vamos mudar de condição. Que condição, Cristiano, que mudou? Vamos lá. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, nós atualmente que somos corruptíveis, esse tempo de morte que nós vivemos, porque o último inimigo ainda não tinha sido aniquilado, se revista de incorruptibilidade. Veja, é que isto que é mortal se revista de imortalidade. Percebeu o que é a transformação? É a pessoa sair da condição de mortal para imortal. Antes do ano 70, eles eram mortais. Estavam à mercê da morte, preso. Quem morresse ficava preso na sepultura. Quem já havia morrido estava preso. Sem existência, sem a presença de Deus, sem usufruir de paraíso. Mas com a vinda do Senhor, os que estavam mortos, os que já haviam plantado a sua semente, né, o seu corpo adâmico, receberam já o corpo de glória. Os que estavam vivos passaram da morte para a vida. Não mais experimentariam a morte. E é exatamente como nós vivemos hoje, graças a Deus. Nenhum de nós nenhum eleito vai experimentar a morte. Amado, você que está me ouvindo, entenda isso. Você não verá a morte. Adão, essa, entre aspas, máquina, ela vai parar de funcionar. Adão tem que morrer, porque Adão é a semente do novo nascimento. No caso do novo corpo. Adão vai morrer biologicamente. Mas nós não somos Adão. Nós estamos Adão, vamos dizer assim. Nós somos eleitos do Senhor, somos espíritos que Deus criou. Então nossa alma e nosso espírito vai habitar um novo corpo. Nós não veremos a morte, jamais estaremos presos à morte. Isso é uma notícia maravilhosa. Entendeu o que é transformação? É você passar da morte para a vida, deixar de ser mortal para ser imortal. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nessa época que Paulo escreveu, isso ainda não havia acontecido. Por isso que ele falou, o último inimigo é a morte. Eles ainda, nesse período aqui da carta, ainda estavam à mercê da morte. Os que haviam morrido estavam presos nela. E os que estavam vivos estavam à mercê dela. Mas ele falou, quando Jesus voltar, quando nós formos transformados, ou seja, quando houver essa mudança, a mudança de pacto, a mudança de condição, morte para imortalidade, aí a morte vai ser tragada. E foi no ano 70. E aí ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ô amado, que palavra, que convicção que Paulo tinha. Você vê que eles estavam vivendo ainda um momento de esperança. Era um momento ainda de aguardar. Era um momento ainda de apreensão, porque eles sabiam que se morressem, ficariam presos à morte. Eles não sabiam exatamente quando Jesus ia voltar. Mas Paulo já cantava a vitória. Ô morte, cadê o teu aguilhão? Porque Jesus vai vir e vai destruir você. Vai acabar com Hades, com a sepultura, com o aprisionamento. Nós vamos ser transformados, vamos passar de mortais para imortais. 1 Coríntios 56, 57, para encerrar. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por isso que a lei tinha que cair definitivamente, amado, no ano 70. Você vê que está tudo ligado. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que Paulo já fez uma confissão, né? Que eles estavam aguardando essa vitória. Eles não queriam ficar presos na morte. E nós temos o privilégio de já vivermos essa vitória. De não ficarmos presos à morte. Nós somos imortais. A passagem desse corpo para outro corpo é só uma mudança de condição, não é morte. Vocês estão entendendo isso? Que deu para entender bem, né? Então, resumindo, o que é arrebatamento, transformação, ressurreição? É isso. Arrebatamento é a retirada das mãos da morte.
aqueles irmãos, né, que estavam presos ou à mercê da morte, foram arrebatados da morte. Os que estavam mortos ressuscitaram com corpo de glória no reino. Não uma ressurreição, como o povo diz aí que vai acontecer no futuro, que as pessoas vão sair do túmulo. Não, não é. Como eu expliquei em relação à ressurreição de Jesus, eu já expliquei aqui. Não, a ressurreição aconteceu no reino. A nossa também. Esse corpo de Adão morre, ele vira uma semente, nós já nascemos. Essa semente, entre aspas, já nasce um novo corpo na glória também. A nossa ressurreição é na glória. Quando esse corpo aqui parar de funcionar, você já acorda na glória. Por quê? Porque você não é mortal. Nós não somos mortais. Nós somos imortais. Eles lá foram transformados. Nós não. Nós já nascemos depois da transformação. Eles passaram da condição de mortal para imortal. Nós já nascemos imortais. Amado, para mim está muito claro. Eu acredito que eu consegui o meu objetivo de transmitir esse entendimento aos irmãos. Não é fácil, é muito difícil, como eu falei no início, lutar contra as fortalezas, mas com uma análise um pouco mais acurada, com calma, tendo como base tudo que nós já estudamos antes, eu acredito que fica fácil compreender isso, tá? Meus amados, muito obrigado pela audiência, tá? Pelo carinho de sempre. Vamos continuar estudando, vamos continuar crescendo. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com outro assunto relativo, outro capítulo, né, do nosso estudo da escatologia consumada. Então, continue orando pelo seu amigo aqui, né, intercedendo. Tá? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Graças a Deus a transmissão foi bem, né? O sinal não caiu, deu tudo certo. Eu fico muito satisfeito quando isso acontece, para não cortar o nosso raciocínio, tá? Gente, 10 horas, 22 horas e 13 minutos, horário de Brasília, tá? Para quem está ao vivo, uma boa noite. Você que está na gravação aí, bom dia, boa tarde, tá bom? E se Deus quiser, nos veremos no próximo domingo, tá? Nossa transmissão e reunião começa às 9h30 da manhã, tá? Às 10h30 começa o culto racional propriamente dito, mas às 9h30, horário de Brasília, da manhã, 9h30 da manhã, nós já estaremos ao vivo, se Deus quiser, batendo um papo com os irmãos. Então eu espero vocês no domingo, se Deus quiser, tá? Nunca se esqueçam, vocês são abençoados, tá? Graça e paz, e até domingo, se Deus quiser, meus amados. Vocês são abençoados.